Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Cremos e confessamos que o Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício este que pelo Espírito Eterno ele ofereceu uma única vez a Deus, satisfez plenamente a justiça divina e adquiriu não só a reconciliação, mas também uma herança eterna no reino do céu para todos aqueles que o Pai tem dado a ele. Esta é a declaração de fé da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, capítulo que trata sobre Cristo, o Mediador. E este é o programa evangélico A Voz Congregacional em sua 51ª edição. Hoje estamos fazendo o programa de número 51 e, como sempre, temos uma programação inusitada. A cada programa a gente está aqui dando um panorama dos livros da Bíblia, livro por livro, e hoje teremos um estudo completamente novo sobre mais um dos evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além das canções que serão tocadas, além dos anúncios que serão feitos. Então você que é ouvinte, assíduo da CPAD FM 96.1, é nosso convidado todo especial para estar em sintonia com a nossa programação. Você que está aí em casa fazendo aquela refeição abençoada, ou de repente no comércio, na estrada, seja onde for, aonde esse serviço de som estiver chegando, que Deus possa usar essa programação para abençoar ricamente a sua vida. Inclusive, hoje estaremos começando uma nova etapa do quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E vá anotando desde já a pergunta do mês de abril, viu? A pergunta é a seguinte: quem foi o personagem bíblico que declarou "O meu Redentor vive"? Repetindo, qual foi o personagem bíblico que fez a seguinte declaração: "O meu Redentor vive"? Daqui a pouco vamos estar dando algumas pistas aqui para facilitar a localização, a identificação do personagem, para você participar ao vivo aqui conosco e concorrer no final do mês a um belo brinde. Mas, como sempre, nós vamos começar o nosso programa exaltando ao nome do Senhor, invocando a Ele em oração e ouvindo um belo hino para a sua glória e para o nosso enlevo espiritual. Aqui no estúdio da CPAD FM 96.1 já se encontram presentes os realizadores desse programa. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos, aqui ao meu lado o pastor Eudes Lopes, Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, e o diácono Nivaldo, aqui na mesa de controle, como sempre, nosso irmão João Ferreira. Então, nós queremos convidar você para orar juntamente conosco. Daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom? Vamos orar invocando a bênção do Senhor com o nosso pastor Eudes. Eu não mudo. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Querido, nós queremos manifestar a nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos.
Queremos ainda agradecer, Senhor, por este novo dia em nossas vidas, por estarmos aqui nesta emissora para proclamar as grandezas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos uma bênção especial para a programação desta tarde. Pedimos especialmente pelos nossos queridos ouvintes que estão na escuta da CPAD-FM, que nesta tarde o Senhor graciosamente os abençoe. Eles possam, ó Deus, confiar mais em Ti, viver uma vida para a glória e o louvor do Teu nome. Esta é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amor perfeito, brota em meu peito. Não há no mundo amor tão puro e tão valioso assim. Linda canção de amor, louve ao seu doador. Pois sei que este amor tão lindo foi dedicado a mim. Amor profundo outro mundo que dissipou as trevas que existiam em meu coração. Amor tão belo e tão singelo, e entre ele e o amor do mundo não há comparação. Amor tão santo e como envolve a minha vida, enchendo-a de alegria e luz. Amor tão divinal, eu sei que ele é real, pois foi provado e consumado na ensanguentada amor bendito, tão infinito, amor que mesmo as muitas águas não podem apagar. Amor precioso, maravilhoso, que traz a paz e a alegria a quem o encontrar. Amor potente e constrangente, que faz em Cristo todos nós sermos filhos de Deus. Amor presente, onipresente, que vem de Cristo e que me segue todos os dias meus. Amor tão santo e como um manto, envolve a minha vida, enchendo-a de alegria e luz. Amor tão divinal, eu sei que ele é real, pois foi provado e consumado na ensanguentada cruz. Amor tão santo e como um manto, envolve a minha vida, enchendo-a de alegria e luz. Amor tão divinal, eu sei que ele é real, pois foi provado e consumado na ensanguentada cruz. Estamos apresentando programa Voz Congregacional. Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas, 8 minutos. Acabamos de ouvir na voz de Elisama Oliveira a linda canção Ágape, que fala sobre o amor de Deus demonstrado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. É exatamente sobre isso que iremos falar daqui a pouquinho. Só que antes queremos aqui mandar um alô especial para todos os autistas. Hoje, 2 de abril,
é considerado, né, mundialmente o dia da conscientização do autismo. Então aqui vai o nosso abraço solidário para todos, né, que são especiais, né, considerados especiais, autistas, né? Deus esteja abençoando a cada um e aqueles que são responsáveis por eles também. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Mais uma vez, né, pela graça divina, estamos aqui para proclamar as boas novas de salvação. E hoje, que livro estaremos estudando? Qual a sua mensagem? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Samuel, paz do Senhor para você, Amém. para Nivalda e João Ferreira, que estará conosco, né, João? Na terça-feira que vem, às 8, né, estaremos ali com a presença do nosso irmão João Ferreira, louvando e bendizendo o nome do Senhor, né? Boa tarde, queridos ouvintes, paz do Senhor para todos. É bom nós estarmos aqui, pastor Samuel, compartilhando com os queridos um pouco das Sagradas Escrituras, né, que é a nossa alegria, o nosso prazer. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de São João, né? O Evangelho, digamos assim, diferenciado dos outros três, porque João segue uma linha diferente de raciocínio ao apresentar Jesus como personagem central do seu livro. Amém. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados sinóticos, né? O que significa isso e porque o evangelho de João é tão diferente? É porque ele é mais teológico? Como é? É verdade. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos porque os relatos são similares, né? Basicamente, segue a mesma linha de raciocínio. O de João é diferenciado. Por quê? Porque ele apresenta a Jesus como Filho de Deus, né? É um livro mais teológico, a partir do seu prólogo e o seu desenvolvimento. Ou melhor, João, ele cobre uma lacuna deixada pelos outros evangelistas, que não se preocuparam muito com essa questão. Quer dizer, na profundidade que João apresenta o seu livro, né? E também esse livro ele tem uma finalidade muito interessante, que é justamente levar as pessoas que o leem à fé em Jesus Cristo. Nós poderíamos citar o versículo básico como aquele que é João capítulo 20, versículo de número 31, que diz que os sinais, que eles chamam de os milagres de sinais, foram escritos para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham a vida eterna. Né? Amém, é verdade. Então, pastor, fique à vontade para esboçar o livro aqui para os amados ouvintes, né? Dando todo o seu panorama, né? Muito bem. Queridos ouvintes, João, o autor do livro é o apóstolo São João, né? Uma daquelas três pessoas mais íntimas de Jesus em seu ministério, Pedro, Tiago e João. E este livro foi escrito aproximadamente entre os anos 80 a 95 depois de Cristo, ou seja, da era cristã, né? É um dos livros que diz os historiadores, os escritores bíblicos, que João ele toma conhecimento dos outros livros, Mateus, Marcos e Lucas, e produz o seu evangelho, né, já na sua velhice, para combater uma heresia perniciosa que estava dentro da igreja, né, graçando dentro da igreja, que era o gnosticismo, que refutava a deidade de Cristo e a salvação pela fé. Então João escreve este livro para combater esta heresia e para chamar as pessoas à fé em Jesus Cristo. O tema dele é Jesus, o Filho de Deus, quer dizer, este é o enfoque. Enquanto Mateus enfoca Jesus como rei de Israel, Marcos como o servo que veio aqui para servir, né? E Lucas, Jesus, o Filho do Homem, João enfatiza esse tema, Jesus, o Filho de Deus. E o propósito deste livro, você vai encontrar dois deles, né? Levar as pessoas à crença em Jesus Cristo e consolidar, que é o segundo propósito, os fundamentos da fé para as pessoas para que as pessoas continuassem a crer em Jesus diante dos falsos ensinos da época. Quer dizer, levar a pessoa à fé em Cristo, o primeiro propósito, e o segundo propósito é fortalecer aqueles que já criam em Cristo para ficar livres dos falsos ensinos da época. Este livro tem as seguintes características especiais. A ênfase em Jesus como o Filho de Deus encarnado. Aí você vai observar o prólogo, que é de uma profundidade estupenda, né, o capítulo 1 de São João, né?
Você vai encontrar uma ênfase na palavra crer. 98 vezes esta palavra é mencionada neste livro e sempre levando a pessoa a aceitar a Cristo, aceitar ou receber a Cristo. Outra característica, o conselho vida eterna é a chave nesse evangelho, significando não só a vida futura, mas a vida abundante aqui neste mundo. Este livro enfatiza o encontro de Jesus com pessoas, né? João registra 27 encontros individuais que Jesus teve com pessoas e citando nominalmente elas, né? Muito bem. Este livro enfatiza de uma maneira especial o ministério e a pessoa do Espírito Santo de Deus, né? O conceito de verdade é uma das palavras-chave nesse evangelho. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito é a verdade e assim por diante. Há uma ênfase muito grande no número 7. 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações, etc. Ele emprega outras palavras interessantes e palavras que contrastam uma à outra. Luz, trevas, vida, morte, amor, ódio, fala em testemunho, conhecer, mundo, etc. Então está diante dos queridos uma visão bem panorâmica do livro de São João. Agora, eu queria enfatizar também nesta exposição 3 setes do Evangelho de João, né? Os 7 sinais. Primeiro sinal, a transformação da água em vinho. O segundo sinal, a cura de do filho de um oficial romano. O terceiro sinal, a cura do paralítico do tanque de Betesda, lá em Jerusalém. O quarto sinal, a multiplicação dos pães, que por sinal, os outros evangelistas falam de 2 multiplicações, né? Mas João enfatiza só a primeira multiplicação dos pães, que foram utilizados 5 pães e 2 peixinhos. Este livro fala o quinto sinal, Jesus andando sobre o mar e acalmando as ondas do mar. O sexto sinal, a cura do cego de nascença, e o 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. Outros colocam outro sinal que Jesus fez, mas após a sua ressurreição, que foi aquela pesca que aconteceu ali com os discípulos Pedro, Tiago e João. Os 7 discursos de Jesus: o discurso sobre o novo nascimento e a nova vida, o discurso sobre a água da vida, o discurso sobre a filiação divina de Cristo, Jesus, o pão da vida, o Espírito vivificante, Jesus, a luz do mundo, Jesus, o bom pastor. E você vai encontrar no livro 7 declarações de Jesus, que eu sou. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Agora, pastor Samuel e nossos queridos ouvintes, eu queria enfatizar o prólogo do Evangelho de João, onde Jesus é identificado como Deus pré-existente, e a sua encarnação no versículo 14. O Logos divino apresentado no versículo 1, ele encarna a sua natureza humana no versículo 14, que diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a ênfase é justamente naquela conversa particular que só João registra, que Jesus teve com os seus discípulos, lá no cenáculo. Envolve os capítulos 13, 14, 15, 16 e culminando com a sua oração pela sua igreja e pelos aqueles que ainda iriam crer nele. Então aí está diante dos queridos ouvintes um resumo deste livro precioso, e você deve lê-lo, até porque tem um objetivo neste livro que todo deve levar em consideração, que tudo que está registrado em relação aos sinais que Jesus realizou é para levar a pessoa à fé em Cristo, Filho de Deus, e para que, através desta fé, a pessoa seja abençoada com a vida eterna, que começa neste mundo e se prolonga na eternidade. Pastor, historicamente, dentre os evangelhos, o livro de Marcos, ele foi o primeiro a ser escrito, o de João, no caso,
teria sido o último? O último livro. Já no final do primeiro século. Exatamente. Ali. Eu estava lendo hoje um comentário de um dos grandes expositores da Bíblia falando sobre isso, né? Que é como se João estivesse complementando uma lacuna deixada pelos 3 evangelistas, né? Justamente essa abordagem sobre a deidade de Cristo, porque a época exigia isso. A igreja está enfrentando uma heresia muito forte, o gnosticismo, que negava a deidade de Cristo e negava também a sua obra redentora como algo que fosse suficiente para salvar o pecador perdido. É verdade. Inclusive, João foi um dos últimos apóstolos a falecer, né? Ele precisava dar esse reforço, né, na mensagem cristã. E, como o senhor falou, o prólogo aqui, né, como a gente vê no capítulo 1, ele é muito importante porque ele vai mostrar que Jesus, né, ele participa da mesma essência divina que o Pai, né, e que o Espírito Santo também, né. Ele é o Filho de Deus, Deus realmente pleno, né, pastor? Porque aqui no versículo 1 é dito que no princípio era o Verbo, a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, né? Não diz que ele era um Deus, né? Há quem acredite que, como os gnósticos, né, que Jesus não é plenamente Deus, é um Deus menor que o Pai, né? Então aí, se fosse assim, a Bíblia estaria ensinando o politeísmo, né? A fé em 2 deuses, né? É verdade. Mas João, ele faz questão de mostrar que Jesus não é um Deus diferente, né? Mas participa da mesma essência que o Pai, né? Então, esse capítulo número 1 de João, ele já, de início, já declara mesmo Jesus como divino, né? Sem dúvida nenhuma, pastor. A gente percebe que na apresentação desse evangelho é fácil a gente perceber que o texto diz: no princípio era o Verbo, esse princípio eterno, né? O Verbo estava com Deus, quer dizer, uma pessoa distinta do Pai, né? E diz que o Verbo era Deus. Mas que ao mesmo tempo participava da essência do Pai, divina, né? Veja que coisa linda, né? E ele vai dizendo que ele estava no princípio com Deus. Olha que coisa linda. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo Logos, pelo Verbo divino. E sem ele, diz o texto sagrado aqui, nada do que foi feito se fez. Então não há dúvida nenhuma que Jesus é Deus. É plenamente Deus. Plenamente, né? Deus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma essência com o Pai, né? Mas uma pessoa distinta. Esse é o mistério da Trindade que algumas pessoas, para a destruição dele, não aceitam a verdade revelada na palavra de Deus, né? E lá no verso 14, esse Deus pré-existente como Filho, ele assume a natureza humana, ele encarna por obra e graça do Espírito de Deus para realizar um ato, né, que nós já vimos, né? Redentivo na cruz do Calvário, para reconciliar o pecador perdido com Deus santo e puro, né? Interessante, é isso que eu ia falar, nessa questão do verso 14, porque no caso aqui, Jesus já possuía a natureza divina plena, né? E agora assume a natureza humana. Isso seria, pastor, 50% de uma natureza, 50% de outra, ou 100% da natureza divina, 100% da natureza humana numa só pessoa, o Cristo. Exatamente, que nós chamamos em teologia a união hipostática das 2 naturezas de Cristo, né? Quer dizer, a natureza divina, a natureza humana na pessoa de Jesus, né? Sem as perdas de suas propriedades individuais. Você vai observar ao longo do ministério de Jesus, em certos momentos, que a natureza divina era evidenciada. Por exemplo, quando ele diz: Filho, perdoados são os teus pecados. Só quem podia perdoar pecados era Deus. Quem perdoou o pecado foi a pessoa de Jesus. Mas qual foi a natureza evidenciada? A natureza divina. Quando ele diz: tenho sede, a minha alma está angustiada até a morte, era Jesus que estava dizendo isso. Mas a evidência era na natureza humana de Jesus. Né? Então os teólogos dizem, é verdade, que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Glória a Deus por isso, né? Então, um homem especial, uma pessoa especial. Exatamente. Ele é o centro da história do homem, da história redentiva, da redenção, né? Tudo deve convergir para ele, né, pastor? Tanto é que no versículo 2, diz, né? O texto diz sem ele não seria feito nada, exatamente, né? Ele é a razão. Tudo é dele, é por ele e é para ele. Acabou.
né? Então, feliz são aquelas pessoas que acreditam nessa verdade revelada. Como João diz no de final, né? Tudo isso foi escrito para que vocês creiam, bem-aventurados que creem. Exatamente, né? Exatamente. Agora, no capítulo 2, pastor, a gente vê já Jesus em ação, né? Como o Messias, né? Como Cristo, e operando seu primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho. Qual a importância desse primeiro milagre do Senhor Jesus? Porque, como a gente falou aqui, tem os que creem e tem os que não creem. E, infelizmente, houve aí alguém, né? Até um líder religioso, né? Foi muito conhecido, que falou uma besteira muito grande, dizendo que esse primeiro milagre de Jesus não serviu para nada, era melhor ter curado um cego, um paralítico. Que ousadia, né, pastor? É um insulto, né, Samuel? A soberania de Deus, né? Se aprove a João pelo Espírito inserir no seu livro esse fato, evidentemente que ele tem uma importância muito grande para a vida da igreja, né? Sem dúvida nenhuma. E lá no final, além da valorização de uma instituição divina, né, que é o casamento, você vai lá assim, ó, manifestou os seus sinais, os seus discípulos creram nele. Quer dizer, foi também para fortificar a fé daqueles dos seus seguidores, né? E fora os detalhes que a gente poderia passar, mas o tempo não nos permite isso. Um milagre desse evento. Eu até preguei um sermão falando sobre um dos relatos, sobre um dos relatos de um milagre que Jesus fez. E fiz questão de pegar o mais simples dele, que foi a cura da sogra de Pedro, né, que estava com a febre. Ele chegou lá e tocou nela, levantou e ela ficou curada, né? E aqui transformou a água em vinho, não para que o povo se embriagasse, nem porque valorizasse a bebida, e sim para manifestar o seu poder, né, a sua glória, e levar os seus discípulos a serem fortificados e também resolver um problema naquela festa de casamento, quando a família está... Podemos dizer que salvou a festa do casamento, né? E quem sabe até o casamento, né? Até o casamento, quem sabe. Eu mesmo, assim, literalmente já vi uma família que estava já em ruínas, pastor, Por causa ser restaurada através da pregação desse capítulo 2 de João. Sem dúvida nenhuma, é a palavra de Deus. O pastor pregou sobre convidando Jesus para fazer parte do casamento, e realmente já estava para ver uma separação ali, mas o Espírito Santo tocou no coração, né, do casal. Eles se reconciliaram até hoje, estão nos caminhos do Senhor, e muito bem, graças a Deus, viu? Esse tipo de manifestação, quando o indivíduo, líder religioso, coloca dúvida, né, ousa questionar, é uma mente perversa, pervertida, que o Espírito de Deus não está nele, né? Pode estar fazendo o que quiser por aí, porque o homem que teme a Deus, tem o Espírito de Deus, ele se humilha quando tem contato com a palavra de Deus e aceita com a palavra de Deus para a sua vida. É verdade. E no capítulo 3 a gente vê Jesus falando sobre um assunto muito importante aqui com um mestre religioso, né? Que é a questão do novo nascimento. E no capítulo 3 também encontramos o que muitos citam como texto áureo da Bíblia, aquele versículo que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê miniatura, né? não pereçam, mas tenham a vida eterna. O que é que o senhor tem para esclarecer sobre este capítulo, pastor? Principalmente essa questão do novo nascimento, porque muitos acham que nascer de novo é você ter uma nova oportunidade na vida, né? Ou então, nascer de novo é você se reencarnar, voltar à vida de uma outra forma. Que novo nascimento é esse que Jesus estava falando aqui? Veja bem, Samuel, a gente tem que olhar uma questão anterior. Na Bíblia diz que o pecado matou o homem. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então o homem nasce já espiritualmente morto, né? Essa é a situação do homem que ainda não tem uma experiência real com Cristo. Está morto em seus delitos e pecados. Então, a proposta do Evangelho é quando o indivíduo crê de coração nessa mensagem, ele renasce espiritualmente. Ele é uma nova criatura. É por isso que Paulo diz, né? Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Quer dizer, há uma mudança profunda nas emoções, na vontade, em todo o ser da pessoa, quando de fato ela nasce de novo, ela nasce de Deus. Porque lá em João capítulo 1, logo no início, diz assim a palavra de Deus, né? Ele diz assim, preste atenção, queridos, olhem. Mas a todos quanto o receberam, a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
Tá vendo? Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Então, um novo nascimento é um nascimento que Deus provoca na vida da pessoa que crê em Jesus Nascimento Cristo. espiritual, né, pastor? Nascimento de Jesus Cristo. Agora, todos precisam desse nascimento, ricos, pobres, brasileiros, japonês, religioso, não religioso. Jesus disse, né? Se não nascer de novo, não tem acesso ao reino dos Nem céus. pode ver e nem entrar no reino, né? Nem pastor? entrar, vamos estar perdido, irremediavelmente perdido. Né? A única solução para ele é essa bênção do novo nascimento, que é a dádiva de Deus ao homem. Entende? Através de Jesus Cristo, né? É o que o texto sagrado diz. Foi o que Jesus disse no Evangelho em Miniatura, segundo Lutero. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha aí. Mas tenha não vida pereça. eterna. A condenação do pecado não pereça, mas tenha a vida Ou seja, eterna. não continue morto espiritualmente, mas renasça e tenha a vida eterna com Deus, né? O que está acontecendo na igreja, Samuel, é que tem muita gente, milhares, que aí não experimentaram o novo nascimento. Aí o fruto não é o fruto Do daquela espírito, né? semente, a boa semente que é semeada, né, e produz 1%. Aí precisa ter 100%, experiência de Nicodemo, que mesmo sendo religioso tem que tem que ter a passar, conversão mesmo, né? Tem que acreditar em Jesus, tem que crer de coração, ter compromisso, isso gera Mudar de esse vida novo mesmo, né? nascimento. Inclusive, pastor, no verso 16 aqui, fala sobre este amor extraordinário de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Foi a mensagem até do primeiro hino aqui que a gente tocou, né? Que fala sobre este amor incomparável de Deus e de Jesus por nós. Tem pessoas que dizem assim, Deus não me ama porque isso, porque aquilo, não é? Porque se ele me amasse não estava assim, não estaria assado. Deus precisa provar que nos ama ainda, ou ele já provou, pastor? Com a morte do seu filho ali na cruz. Ele já provou, né? Que aquilo assim, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Exatamente, aquilo. Veja o que São Paulo diz lá escrevendo, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então a expressão maior deste amor de Deus por nós foi ter entregue seu filho a morrer na cruz do Calvário. E este amor continua sendo manifestado na providência de Deus, né, no seu cuidado, na sua proteção, nas suas provisões que a gente tem que aceitar. Agora, o que o pessoal hoje é que não está tendo a compreensão desta realidade. Né? Aí acha, porque pelo fato de ser crente, aí tem que ser tudo bom na vida dele. Mas Deus tem os seus propósitos, às vezes até os problemas nos fazem nos humilhar mais diante de Deus para melhorarmos a nossa vida, né? Querem ser melhor do que Jesus, que Jesus passou pelo que passou, a gente não quer passar por nada. O que foi que o salmista disse? Foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. Quer dizer, a corrupção está entranhada na natureza humana. Mesmo o homem redimido ainda está com o seu... quer dizer, ainda tem a natureza pecaminosa. Seus maus hábitos, né? Então ele precisa... à medida que a gente vai buscando suas dificuldades, a gente vai se humilhando mais diante de Deus, se quebrantando mais, tornando crentes melhores para a glória de Deus. Amém. Ainda nessa linha, né? A questão não é Deus provar que nos ama, mas a gente provar que ama a Deus, essa é a questão. Aí tem a contrapartida, né? Porque Deus é um ser pessoal. Né? Muita gente concebe Deus apenas como uma fonte de poder. Como uma tomada que tem energia elétrica, bota o equipamento ali, ligou, funciona, mas não é bem assim não. Deus é uma fonte de poder, isso é inegável, mas ele é um ser pessoal, tem inteligência, vontade, emoções. Ele ama e espera ser o quê? Amado, né? É por isso que o salmista disse, amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz. Depois ele disse, amo ao Senhor, não impôs nenhuma condição. Quer dizer... E, aliás, o primeiro grande mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Às vezes a pessoa ama mais o carro, o emprego, a profissão, ama mais a família do que o próprio Deus. É um insulto ao amor, a essa correspondência que Deus espera do pecador perdido que foi objeto do seu amor profundo e a pessoa não ama a Deus em primeiro lugar. O livro é muito rico em informações sobre o que Jesus fez, sobre o que Jesus é, mas aqui no capítulo 7 tem uma frase de Jesus que eu acredito que é importante a gente frisar ela. No versículo 38 do capítulo 7, Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ô pastor, é importante a gente crer em Jesus como está na Bíblia, ou a gente pode crer em Jesus assim pela nossa cabeça, de acordo com o nosso achismo, de acordo com o que os historiadores dizem, os filósofos dizem, ou a gente precisa realmente crer como está lá na Bíblia Sagrada? É como você leu aqui, né, Samuel? Como diz as Escrituras, né? Quer dizer, a nossa crença em Cristo deve ser subsidiada com base no que está revelado na Palavra de Deus. É isso que nos interessa, é esta fé que gera no nosso coração este rio de nesse águas Jesus vivas, que a gente tem através que do pôr a nossa Espírito que nos foi confiança, dado. né? Entregar a nossa vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Samuel, o compromisso... Outro Jesus diferente desse não é o Jesus original. da Bíblia, não é o original. É um pirateado. É o pirata. Esse Jesus, ele disse, né? O senhor até colocou no esboço, né? Que ele é suficiente, né? Ele é a água da vida, é o pão da vida, é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem tem esse Jesus da Bíblia não precisa de mais nada. Já está satisfeito, né, pastor? A alma está plenamente satisfeita. Dele né? flui Foi o que ele rios, disse, né? Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então, Jesus satisfaz plenamente as necessidades mais profundas do ser humano. E o pão de cada dia e as derivações materiais, isso aí Deus vai suprir na medida que a gente for andando nos seus caminhos, obedecendo a sua palavra. Isso para o cristão. Né? Mas é também fogo consumidor. Sem dúvida. É verdade. Ele ainda vai falar aqui mais na frente sobre as moradas eternas, né? Que foi preparar para quem nele cresce, né? A segunda vinda de Cristo. No capítulo 11, um pouco mais atrás, tem o relato da ressurreição de Lázaro, que só João conta, né, pastor? E no capítulo 17, a oração sacerdotal, onde Jesus, ali no Getsemane, pouco antes de se entregar em sacrifício, ele ora pelos os seus discípulos e os que ainda iam se tornar os seus discípulos, né? E termina aqui com o relato da sua paixão, da sua ressurreição, ele aparecendo para os discípulos, né? O relato da paixão de Cristo, todo aquele sofrimento, morte e ressurreição, aí é similar aos evangelhos sinóticos, né? Evidentemente que João traz mais detalhes, alguma coisinha que se complementa o relato com os outros evangelistas. Aqui no final tem aquele texto clássico também, para terminar aqui a nossa explanação, em que Jesus aparece para os seus discípulos e Tomé não está lá no meio, né? Aí Jesus aparece depois e aí Tomé está presente e aí Tomé fica maravilhado com o Cristo ressurreto, né? Diz: Senhor meu e Deus meu, e passa a crer mais em Jesus do que antes, né? E aí João encerra dizendo: tudo isso que foi escrito aqui foi para que vocês creiam e tenham a vida eterna através de Jesus. Pastor, esse episódio aqui final sobre o aparecimento aos discípulos. E a restauração de quem? De Pedro. De né? Pedro Porque também. Pedro tinha negado Jesus. Né? Então João é o único evangelista que fala sobre esta restauração De Pedro, e como ela se verdade. deu. Né? Como Jesus se apresenta a ele, começa a conversar com ele. Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, até que o homem se quebranta diante do Senhor, né? E se rende, né? Humilhado diante do Senhor. Se torna uma das colunas da igreja, né? No livro de Atos. Esse aparecimento aqui, para terminar, de Jesus aos discípulos, aconteceu no primeiro dia da semana, né? Interessante que os discípulos estavam lá reunidos com medo de não ser perseguidos também por causa da fé. Jesus aparece e diz: Pai, seja com vocês, não tema, sou eu que estou aqui com vocês, estarei até a consumação do século. Vão e anunciem o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Interessante que a Bíblia diz que 8 dias depois Jesus aparece para eles novamente. Quer dizer, Pedro faltou, ou melhor, Tomé faltou a primeira reunião da igreja. Apareceu a segunda. Mas interessante, 8 dias depois, porque Jesus sempre aparecia nos domingos, né? Interessante, né? Foi por isso que a igreja começou a celebrar o primeiro dia da semana como dia de culto, né? Na realidade, a igreja, ela segue essa direção por causa da ressurreição de Cristo, né? O fato histórico, que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Aí a igreja ficou com esse costume de se reunir, né, que é o sábado cristão, é o domingo, é o primeiro dia da semana. Dia da ressurreição. A ressurreição de Cristo, né? Então fica aí a dica para os amados, né, ouvintes, né?
dia de domingo é dia de celebrar a ressurreição de Cristo, né? Dia do Senhor, dia da igreja, ouvir o Evangelho, né? Não vai para a praia, não é só na Páscoa, não é todo domingo, né? Às vezes que aqui Jesus apareceu um domingo, apareceu no outro, e assim ele continua, onde tiver 2 ou 3, né, pastor, reunindo no seu nome, o Senhor está sempre presente, não só no domingo, mas nos outros dias também, terça, quinta, né, que a igreja convencional, que a igreja, né, achar por bem, mas principalmente no domingo, né, que é um dia simbólico para o cristianismo, e não é dia de ninguém estar desperdiçando com outra coisa, mas está na presença de Deus, né? Então fica o convite aí para os ouvintes. Sabá, que é de descanso, quando Deus, né, ele ordenou que fosse observado esse descanso com 2 finalidades. Uma para adoração. Domingo é dia do Senhor, dia que o povo deve subir à casa do Senhor para manifestar o seu culto público ao Senhor. E depois para descansar das lisas da semana. Esse é o propósito do sabá. Do dia de descanso, né? Descansar das atividades para se dedicar especialmente à adoração pública na casa do Senhor. Então fica aí, né, o nosso apelo, o nosso convite também. Amanhã, dia de domingo, dia do Senhor, da ressurreição, estaremos na rua Elba Maria Silva da Costa, né, em frente ao Senec, para celebrar o Senhor, tanto pela manhã como à noite. Você é nosso convidado especial. Vamos ouvir mais um hino para a nossa edificação espiritual, né? E daqui a pouco voltamos com o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu.
vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Hora certa. Na Grande João Pessoa são 12 horas e 44 minutos. A partir de agora você pode ligar e participar ao vivo, respondendo a pergunta do mês, que é a seguinte: qual o personagem bíblico que declarou: eu sei que o meu Redentor vive? Liga aqui para o 3222-4700 ou 3241-2864, participe ao vivo. Já temos o primeiro ouvinte. A paz do Senhor, com quem falo? A paz do Senhor, com a irmã Thelma dos Bancários. Thelma dos Bancários, fica à vontade, seja bem-vinda. O nome do personagem que falou é Jó. É Thelma de quê, irmã? Thelma Maria da Conceição, mora no bairro dos Bancários. Ok. Deus abençoe e fica atento ao sorteio final do mês, viu? Tá bom, amém. Alô, mais um ouvinte. Mais um ouvinte, irmão João. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz do Senhor, com quem falo? O irmão Zefinha de Bahia. Zefinha, nossa amada Zefinha, ouvinte de cadeira cativa. Oi. Eu não entendi a pergunta, dá para o senhor repetir? Dá para repetir. Qual foi o personagem bíblico que declarou: eu sei que o meu Redentor vive? Vou dar uma dica, viu? Tá no Antigo Testamento. Antigo Testamento? É. Diga de novo aí para a menina pesquisar. Ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. É muito conhecido esse daí, viu? Digo, um homem que sofreu muito. Foi um homem que sofreu muito. Jesus. Mas não, é do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Ele sofreu muito, mas Deus mudou a sorte dele, viu? Aleluia. Amém. A irmã pesquisa e aí depois a irmã liga, viu? Tá certo. Seja bem-vinda. Alô, com quem falo? Mais um ouvinte, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Com quem eu falo? O irmão Cícero dos Bancários. Cícero de quê? Pereira do Santo. Pereira. Seja bem-vindo, irmão. Pode dar a resposta, viu? É Jó, meu filho. Tem certeza? Tem. Amém. Deus abençoe. Sorteio final do mês, fica atento, viu? Tá certo. Paz, fica na paz. Amém. Alô, com quem falo? Mais um ouvinte, irmão João. Aí eu tô escutando aí na agulha. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. Maria Eunice Valentim. Maria o quê? Eunice. Eunice do paz do Valentim, Senhor. na paz do Senhor. Fica à vontade para dar a resposta. Foi José? Não. José sofreu, mas não sofreu tanto como esse não, viu? Então foi Jó. Tá certo. Jó sofreu também muito. É. Então bote Jó. Pronto. Tá aqui registrado, viu? Sua resposta, seu nome. A senhora tá concorrendo ao sorteio final do mês. Último ouvinte da tarde. Alô, com quem falo? A paz do Senhor. A paz do Senhor, com quem? Luzinete Lira. Luzinete Lira. Seja bem-vinda mais uma vez. Amém. Da segunda igreja congregacional, com o pastor Leonardo. Sei. Viu? Ok. Deus abençoe a todos. Foi jovem, irmão. Certo. Deus abençoe. Vamos ver se desse mês a irmã leva, né? Seja da vontade de Deus aquele que Deus colocar, né? É verdade. Amém. Deus é o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Bem, próximo sábado a gente volta mais uma vez com o quadro Bíblia Pergunta Você Responde, que já é sucesso aqui do nosso programa. Vamos ouvir aqui com o nosso irmão Diácono Nivaldo o alô para os aniversariantes da semana. Pai do Senhor, irmão Nivaldo. Pai do Senhor, pastor Samuel, pastor Eudes, irmão João Ferreira aí no controle da CPAD FM 96.9.
107.1, a Voz Congregacional. São os seguintes aniversariantes do mês. Ainda um pedacinho de março, né, do mês de março. Do dia 27 ao dia 29. Lúcia Diniz, esposa do presbítero Diniz. Pedro Henrique, neto da irmã Célia. Jonatas Lima, filho de Gedaías. Sandro Riquelce, do Hernando Sátero. Renata Araújo, minha neta, né? Neta do diácono, irmão Nivaldo. E finalizando esses aniversariantes, agora eu quero mandar um alô para o pastor Severino Nino e família aí no Jardim Veneza. E Ruth, do Jardim Veneza, também na Primeira Igreja Batista do Jardim Veneza. E deixo para a meditação dos irmãos o seguinte versículo que encontra-se no livro dos Salmos. É como se fosse, ou na verdade não é como se fosse, é verdadeiramente o alento para que os irmãos possam depositar no Senhor a sua confiança. Eu sei o meu socorro, aliás, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E para você, irmã Ângela, um alô. Esperamos nos encontrarmos em Brasília na próxima sexta-feira. Que Deus possa abençoá-los a todos ricamente. Amém. Bem, este foi o programa Evangélico Voz Congregacional em sua edição de número 51. Sábado, se Deus quiser, voltaremos com muito mais, ok? Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos somente orar agradecendo. Pai nosso que estás nos céus, te louvamos por esta oportunidade rica que o Senhor nos dá. Estamos aqui na emissora CPAD para proclamar as boas novas de salvação através do teu Filho Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos ouvintes, quebrantando, consolando, renovando, convertendo, enfim, fazendo a obra que só o teu Espírito Santo pode fazer. Abençoa os realizadores desse programa, abençoa aqueles que vão continuar ao longo do dia comunicando a tua palavra, Senhor, através dessa emissora. Fica com todos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feiras, 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.